Boa tarde. Acho que é o melhor lugar que eu tenho que ficar é isso, que eu olho para todas. Boa tarde, meu nome é Ana Paula de Carvalho, nós somos da empresa Conem. Nós estamos elaborando o Plano Municipal de Saneamento Básico aqui na Pedra Dourada. Nossa equipe aqui hoje formada pela engenheira Luísa, pelo engenheiro Marcelo. A Lígia, a parte de comunicação, ela teve que fazer uma comunicação nesse momento, já deve estar retornando. Bem, e nós estamos justamente aqui cumprindo uma série de, na verdade, a continuidade dos trabalhos, tá? Nós já estivemos aqui 2 vezes, a primeira vez na oficina. Nessa oficina eu vou apresentar o que significa, o que é um plano de saneamento. Em fevereiro também voltamos à cidade para já com a caracterização da cidade, as características da cidade e o levantamento, o diagnóstico dos sistemas de saneamento já existentes aqui em Pedra Dourada. Então, foi falado que a gente verificou durante aquele período de estudo o que é a água, como está a água, como está o esgoto sanitário, os resíduos sólidos e a drenagem urbana da Pedra Dourada naquela ocasião. E nessa continuidade, depois que a gente, não é muito diferente de um médico, que é um diagnóstico, que é o médico, ele analisa o cliente e ele vê o diagnóstico, o cliente está dessa forma. Aí ele vai falar assim, não, eu quero, vamos dizer, ele tem diabetes, esse é meu diagnóstico. Mas eu quero que ele reduza as taxas de açúcar do sangue, então ele vai fazer o quê? Um prognóstico. Com tal medicação, eu acredito que ele daqui a 3 meses, 2 meses, ele vai ter um cenário diferente de saúde, mudando a alimentação, ele vai conseguir ter um outro status do que esse. E hoje é justamente isso, o prognóstico nosso. Só que a nossa visão, para aquilo que nós fomos até contratados a fazer, nossa visão é de 25 anos para a cidade. Tá? Então, nessa continuidade, só para mostrar, começou em setembro, novembro estivemos aqui, depois em fevereiro, e agora estamos justamente em junho, nesta fase aqui, mostramos o prognóstico. Por que é importante o prognóstico? Porque nós precisamos de saber qual é a solução para o futuro, para nós propormos. Vocês vão propor projeto? Não, nós não vamos propor projetos ou coisas semelhantes, porque o plano de saneamento, ele propõe diretrizes, tipo, o que a cidade quer de desenvolvimento para os segmentos de saneamento. Para quê? Queremos soluções mais ambientalistas, mais verdes? Não, queremos soluções de construção, e é essa opção que nós vamos ter a partir de agora. E por isso nós vamos apresentar as diversas alternativas de soluções para problemas de saneamento para a cidade. Então, nesse trabalho, só com a análise disso é que a gente vai conseguir, ao fim dele, ter as proposições. E mesmo assim serão diretrizes. É a forma que a cidade quer que cresça. E por isso a grande importância da participação de toda a população nesta decisão. Porque nós técnicos temos respostas técnicas, mas só vocês conhecem as características da cidade e podem realmente definir a forma de crescimento da cidade. Nós, depois do trabalho pronto, estaremos saindo. Então, neste trabalho, e a importância da participação social significa justamente conter a informação e a opinião de cada um no trabalho. Então, pode mudar, Luísa? Bota ela toda aqui, que eu já estava mostrando, que o prognóstico é justamente o cenário possível, com um futuro desejado. Queremos, e pela lei devemos de ter em 25 anos, com Pedra Dourada 100% saneada, porque essa é o critério de universalização apresentado pela lei. Tá? Então, vão ter as proposições que serão soluções. Estou com a boca seca de novo. Perdão. Já estou falando alguns dias. Perdão.
Bem, soluções condizentes com as características locais e o estado futuro de serviço de saneamento. O que nós vamos querer para esses serviços de saneamento? Repito, quando a gente está falando aqui do plano de saneamento, é sempre água, esgoto, drenagem urbana, né, que é para onde as águas estão caminhando, e resíduos sólidos. Bem, então começa com a projeção populacional, vocês vão ver como é que vai tender o crescimento daqui da cidade, da população, da habitação aqui em Pedra Dourada, a partir de 2013, de 25 anos, o cenário do saneamento, as alternativas vão ser apresentadas, vai ter um prognóstico, resultado, ele vai ser analisado de forma técnica e social. E é isso que estamos começando hoje, tá? E vai ter um processo ainda maior, daqui a pouco, até para chegar à proposição, que aí já passa um pouco depois da proposição, mas ele entra para solidificar e consolidar a participação social, que vai ser a audiência pública. Tá? Ela vai ser em meados de agosto, entretanto, um mês antes já começa a ter todo esse conteúdo à disposição da cidade para consulta. Então, vai poder ler esse material. E por que isso é importante? Porque o plano de saneamento ele também tem um protocolo para ele se tornar lei. Ele, primeiro, o executivo, ele apresenta à Casa Legislativa, essa casa, né, a proposta do projeto de lei do plano de saneamento e cabe à casa votar sobre ela. Então é importante, até agradeço a presença da casa aqui, porque quanto mais conhece isso, você vai entender melhor o que vai ser o processo depois, porque vai passar. Entendo que vai passar pela casa também um período de análise de 45 dias, que geralmente é essa, quando dá uma entrada de um projeto, um plano como esse, né? Assim como, porque ele envolve PPA, ele envolve o LOA, o LDO, todos esses instrumentos, né? Eles estão aqui no plano de saneamento, desde o início. Então é importante isso. E a participação social, qual é a grande importância dela para essas proposições, para as soluções? Porque depois mesmo que a casa, isso aprove e se torne lei para a cidade, se chegar no Ministério da Cidade, vocês vão pensar, isso aqui é nosso plano de saneamento, tá? Aí vai ser agora, eu quero asfaltar tal rua, eu quero fazer tal coisa. Eles vão perguntar assim, como é que foi a participação social? Essa é representativa da cidade, da população. Se não houver a expressividade que eles achem o suficiente, eles não aprovam. Então você vai continuar sem os recursos para a cidade. Então a importância da participação é justamente nisso, que ela tem uma identidade efetiva de solução com a cultura e a sociedade local. Bem, e o estudo populacional mostra, né, é uma tendência que está acontecendo bastante aqui, acho que é a ascensão de uma cidade. A área rural ela vem caindo, enquanto a parte urbana vem subindo, e a total você vê que na média ela ainda continua subindo. E para vocês notarem, a população daqui, ela vai de 2013, 1.446, mas ao final desses 25 anos, ela já vai estar com 3.037. Esse é o estudo pelo IBGE, os cálculos, essa é a tendência. A total seria 3.300, quase 3.400 habitantes para a cidade. E todos os serviços de saneamento vão ser analisados para a população em cada um dos períodos. E como a gente separou os períodos para que a gente estabeleça um plano de metas, né? O que Pedra Dourada tem que fazer a curto, o que ela vai ter que fazer a médio e a longo prazo, né? Esse tempo vai variar, o curto de 5 anos, o longo de 10 e o outro completando os 25 anos, né? Bem, e para isso também a gente vai fazer no norte, vai nortear as nossas ações enquanto trabalho, tá? Então, neles nós vamos mostrar o que é mais emergencial, o que são as bases para o planejamento, para a expansão
e para a melhoria. Então, é sempre mais, vamos dizer, todos os segmentos de saneamento, ele tem um comportamento semelhante nessas fases. Bem, acho que a próxima a gente já começa a entrar com o abastecimento de água. Então, a engenheira Luísa vai falar sobre abastecimento de água, captação de esgoto, né, e esgotamento sanitário, e sobre drenagem. Então, aqui a gente tem a evolução dos serviços na parte de abastecimento de água. A gente tem um estudo do consumo per capita de água. Aqui em Pedra Dourada a gente só tinha esses dois dados. Em 2010 a gente tinha 303 litros por segundo e em 2011 198. O consumo per capita, como todos sabem, é uma média que cada um consome, né, por dia. O índice de cobertura de água. Hoje, em 2013, a gente tem 57% da população toda que tem acesso à água tratada. A gente pretende, em 2038, com aquela população que a Ana Paula falou, de 2038, ter 100% dessa população atendida. Ou seja, atingir a universalização desse serviço. O índice de perda de água é o quanto de água perdida entre esse trajeto. Quando sai da estação de tratamento de água até as nossas casas. Então, assim, é importante também, assim, às vezes tem erro de medição, os hidrômetros não estão funcionando direito, então isso também é contado como perda de água. É importante a gente ter cada vez um número menor, né, nessas perdas de água para uma quantidade maior chegar na casa da população. Aqui a gente fez uma previsão em 2013, a gente tinha aproximadamente 35% de perda. Em 2038, a gente ia atingir apenas 30% de perda. O índice de hidrometração de água é quanto dessa água que é hidrometrada, né? Hoje, em 2013, a gente não tem nada. E em 2038, a gente pretende chegar a 99%, ou seja, quase todas essas direções tem que ter uma hidrometração hidrômetro para medir esse consumo. Isso é muito importante. Porque se a gente não tiver uma medição, a gente não consegue ter um controle disso e com essa hidrometração, a gente não está falando que vai ter que ter uma cobrança para todo mundo, mas a importância da gente ter uma noção de quanto está sendo gasto, para poder, se houver essa cobrança, o consumidor passar a consumir menos para sobrar água para todo mundo. Porque quando dói no bolso, é que a gente começa a ter essa sensibilidade ambiental, né? É um pouco forçado, assim, a princípio. Mas com a educação ambiental a gente também desenvolve isso. Mas a princípio a gente sentindo no bolso, a gente passa a consumir menos e fornecer água para todo mundo dessa forma. Aqui a gente tem uma previsão, né, da mesma população que a Ana Paula tinha dito sempre. Em 2013, a gente tem uma população atendida de 1.301 habitantes. Em 2038, a gente quer 100%, como eu havia dito, e esse 100% vem a 3.372 pessoas, e nisso equivale aproximadamente 1.231 ligações. Aqui, em programas, projetos e ações, a gente fala sobre medidas estruturantes e medidas estruturais. Medidas estruturantes é o planejamento para acontecer essas medidas estruturais. Então, como medidas estruturantes, têm ações imediatas, permanentes e contínuas, visando a eficiência do serviço, a gente vai fazer o conhecimento do problema para uma melhor solução. Né? Nisso, a gente precisa da participação da sociedade, inclusive dos conselhos municipais, para aprimoramento até da legislação já existente e avaliação dos planos, né? Também o que já existe no município. Nas medidas estruturais, como eu já havia dito, é a construção em si, é a recuperação da infraestrutura. De repente, construir redes para atender todo mundo, trocar uma rede que não está adequada, tendo vazamento naquela região. Então, a gente vai ter isso bem como medidas estruturantes. Projetos básicos e efetivos, redução das perdas físicas, como eu havia falado.
avisa, né, tipo, expõe a necessidade de uma tarifa, como eu havia dito, mas com uma compatibilidade com o perfil do consumidor. De repente, ter faixas, quem pode pagar mais, quem não pode pagar menos, mas a importância de a gente ter uma tarifa para ter uma diminuição do consumo, né? A pessoa ter uma consciência maior. E é nisso que beneficia a população em geral com o controle do consumo. Quanto ao esgotamento sanitário, a gente fez uma análise semelhante ao do abastecimento de água. Hoje a gente tem 59% aproximadamente que a gente tem uma cobertura de rede de esgoto. A gente pretende em 2038 chegar a 86% da população do município projetada, né? Hoje todo esse esgoto que é captado é tratado. A gente pretende manter, né, esse... Oi? Todo esgoto que é captado. Entendeu? Daqueles 18 a 18? A projeção é de acordo com o crescimento anterior, tá? O plano de saneamento, ele tende a... Você tem que apresentar as soluções para a captação naquela meta, aquilo é uma meta, tá? Inicialmente, vamos dizer, hoje, seria do que é coletado, 59, né? Está sendo... Quer dizer, 59% está sendo coletado. A intenção é que em 2018, 81% dessa população, dessa cobertura seja maior, e assim vai crescendo, aí muda a transparência, a apresentação. E do tratamento, desde o início, para cada fase, toda aquela população que está sendo está sendo atendida e está crescendo e sendo atendida, que ela tenha esse tratamento. Então é um prejuízo que é 100%, é 100% sobre esse gráfico aqui. Então, se 59% de 2013, então 100% tem que ser tratado daquela parte. Em 81%, em 2018, também ser tratado. E vai assim. Entendeu? É naquela parte de coleta, o que foi coletado. Entendi. O índice de tarifação de esgoto é a mesma questão também de água. Para a gente ter um tratamento, a gente tem que construir uma rede. Esse esgoto tem uma demanda financeira. Então, para a gente ter uma maior eficiência do sistema, às vezes é necessária uma tarifação para a população. E isso é interessante a população observar isso. Se a gente pagar, de repente a gente vai ter um tratamento melhor, a gente vai ter uma cobertura melhor, e isso é importante de se expor. Hoje a gente não tem tarifação, a gente pretende, em 2038, 95% desse esgoto coletado também, ter uma tarifação do esgoto. Voltando àquela mesma questão da água, medidas estruturantes e medidas estruturais. Nas estruturantes, a gente tem as ações imediatas, permanentes e contínuas, levando uma eficiência maior, a capacidade de intervenção do sistema, conhecimento do problema para a gente saber qual solução é melhor, porque cada município tem um problema, cada município tem uma vegetação, tem uma situação física, financeira. Então, isso tudo é observado individualmente para a gente achar uma solução mais adequada para o município. Não adianta botar um tratamento que seria maravilhoso, mas seria super caro e vocês não teriam condição de agir nesse sistema. Então, isso é necessário antes, conhecimento do problema. E a participação da sociedade também é muito importante, ela se sentir, né, parte daquilo, participando, como a gente já disse nos outros encontros, né? Aprimoramento da legislação e avaliação dos planos, como no caso da água. Como medidas estruturantes, a gente tem a criação e recuperação da infraestrutura do esgoto, a gente trocar um tubo que já não esteja mais funcionando direito, esteja com algum vazamento, alguma coisa do tipo, projetos básicos executivos, incremento de coleta e tratamento e proteção dos cursos de água. Aqui a gente tem alternativas de tratamento que depois vai ser
colocado, né, exposto junto com todo o material, para vocês darem uma olhada mais profunda do que a cada um. Eu vou dar uma explicada rápida que a cada um desse sistema, mas se vocês quiserem subir mais profundo, vai ter um material que vai estar exposto em todos. A gente tem a lagoa facultativa, onde esse esgotamento entra de um lado e com a ação com bactérias aeróbias que necessitam de oxigênio na parte de cima, tem a fotossíntese. Nisso, essas bactérias desenvolvem esse sistema de esgotamento. E todo o lodo que entra junto, ele vai e se deposita na parte de baixo dessa lagoa. Nisso, essa água já vai sair mais limpa do outro lado. A lagoa aerária facultativa é um caso parecido com aquela facultativa ali. Como não tem uma incidência solar tão grande, ela não tem a questão da fotossíntese. Então, esse oxigênio é necessário que se coloque artificialmente no sistema. Por isso, a gente tem essa questão daqui para colocar o oxigênio. A UEC são como se fossem canais ou lagoas que a gente coloca estruturas, fazendo plantinhas mesmo, que o esgoto depositado desse lado, e à medida que vai passando pelas raízes, essas raízes vão fazendo essa decomposição do esgoto e diminuição da vazão também, e ele chega do outro lado também, bem mais limpo. A gente tem a fossa filtro, que é um sistema mais individual, né, ou para pequenas localidades, e o reator ágil. O sistema fossa filtro, na fossa, ele entra e a maioria do material mais grosso, já fica retido. O filtro é mais para remoção de DBO. E no sistema ágil, o esgoto entra por baixo até ele sair por cima, com uma separação de gases, entra do outro lado, sai do outro lado também bem mais limpo. Eu estou explicando isso bem grosseiramente. O que vocês quiserem mais refinado, tem um material também, só para ficar Beleza. O que quer dizer? Oi? O senhor perguntou o que quer dizer? Demanda bioquímica de oxigênio. É quando o oxigênio é liberado e produz aquele cheiro mais pesado. Então é esse sistema que a gente tem aqui. Isso é. É. Mas aqui, qual a diferença desse WASM para o RAFA? É o mesmo. É o mesmo. Em inglês É o mesmo. Tá. é a mesma Eu coisa. tô vendo que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que o outro nome. É uma sigla em inglês e outra em português. Aham. Questão de sustentabilidade é a mesma questão. A gente tem, né, um gasto nisso tudo e a compatibilidade com o perfil do consumidor. A pessoa que vai, de repente, tem um tratamento mais simples, vai pagar menos. Né? Fossa filtro não tem tratamento, não tem questão financeira, né? É individual. Mas quem tem condição paga mais, quem não tem, paga menos, mais ou menos isso. E nisso a gente tem controle de despejo e menor impacto ambiental. Essa fossa filtro seria ideal também para a zona rural, né? Porque Zona rural, é isso que eu a falei. rede coletora já de... Mas fossa filtro, ela só funciona para zonas rurais, porque são sistemas individuais, você tem que fazer um por caso. Não 5 é pessoas a 10 pessoas. isso, individuais ou pequenas localidades mesmo. Falando da drenagem, a gente tem hoje, não só aqui, mas no Brasil, de uma forma geral, ocupação do solo, com tendência de crescimento sem o estudo prévio, então assim, ocupação de encosta, ocupação de áreas que não são ideais, né, para assim, não tem um estudo prévio para a gente saber se pode ter essa construção ou não. É necessidade também da arborização dentro e fora do perímetro urbano, quando você tem uma localidade mais arborizada, tem uma maior infiltração dessa água, então, menor fluxo de água na superfície, né? Então, já é bem mais interessante. E a importância da não mistura das águas pluviais e esgoto doméstico, que muitos municípios já se observam, que atrapalha tanto no tratamento do esgoto, se for o caso, quanto se a gente for depositar tudo direto no rio, né? É bem prejudicial. Aqui a gente fez um estudo, como é que funciona? A gente fez um estudo só para a zona urbana, porque na zona rural a gente tem uma infiltração dessa água muito maior, a gente não tem tanta cobertura do solo, a gente tem uma quantidade maior de vegetação. Então, esse estudo foi feito só em relação à zona urbana e pegando a bacia de estudo, que é sempre aonde, normalmente você é onde vai chover e vai chegar a esse ponto.
Aqui a gente tem o potencial de risco, inundação e alagamento. A gente usou o uso do solo com a inclinação, né, desse solo, e a gente teve esse resultado onde as partes mais vermelhas têm um risco de inundação e alagamento muito alto, e as partes verdes é um menor risco. E a gente teve esse resultado de cada temporada. Aqui a gente usou a inclinação, o uso do solo e a geomorfologia no município, e usando essas informações a gente teve a tendência de movimento de massa, ou seja, quando chover, onde vai deslizar, né? E normalmente nessas áreas mais inclinadas. O vermelho, mais uma vez, é onde o risco muito alto, e o verde, onde o risco é bem baixinho. Se a gente observar aqui, né, esse é o resultado de Pedra Dourada. Os programas, projetos e ações, como medidas estruturantes, mais uma vez, né? Cooperação intermunicipal, ou seja, às vezes você vai chover, você não está preocupado porque não vai influenciar no seu município se a gente fizer alguma construção regular numa localidade, mas o município vizinho vai ser interferido, porque os rios são todos interligados. Então a gente tem que ter essa cooperação intermunicipal também, né? Incentivo ao reflorestamento, como eu falei, quanto mais vegetação tiver, mais vai infiltrar, menor volume de água na superfície para poder ter esse desmoronamento ou poder o alagamento mesmo. A educação ambiental é bem importante também, todos esses águas, esgoto, drenagem, de uma forma geral. A capacitação dos profissionais que vão entrar nessa situação de educação ambiental, que são formadores de opinião, né? Então, essa capacitação é muito importante. E como medidas estruturais, a macrodrenagem municipal e intermunicipal. A gente trouxe os exemplos que foram utilizados aqui no Parque Simbra. Ele é Goiânia? Então, eles aqui fizeram um sistema bem interessante, que na época das chuvas, esse parque alaga, ele já é todo preparado para isso. Ele funciona como um reservatório, né, que chove, aí ele eleva tudo e quando o nível está baixo, ele funciona como um parque mesmo, com população musical e tal. E a renaturalização de rios. Às vezes, a gente sempre vê um movimento da gente transformar o rio em canal. Mas é interessante a gente pegar um canal e voltar a ser rio, ter o seu movimento normal. Que aí a gente tem aqui um exemplo, né, em Vancouver, onde eles pegaram um canal, né, e transformaram e naturalizaram um rio, de novo, mudando seu curso da água normal. Aí, com medidas estruturais de microdrenagem, se a gente observar, principalmente nesse que é um pouco escuro, acho que não dá para ver muito bem. Vegetação. Tá vendo? E as plantas? Aqui também. E aqui embaixo? Aqui embaixo também a gente colocou na. Passou não, sabe? Que é verdade. Esse de baixo é melhor do próximo desenho. Aqui, ó. Dá para passar? Não, passar para o próximo. Isso aqui a gente tem um exemplo do que a gente não está conseguindo ver muito bem. A gente tem a vegetação até mesmo na calçada, né? A gente tem... Ali eles estão usando uma espécie de filtro para cair para a água que vem da rua caindo. Isso aqui é vegetação mesmo, ele infiltra isso. Aí você tem a boca de lobo e tem mais, além da boca de lobo, você tem também a drenagem. O canal de drenagem, da própria natureza. Você levantou e aí você absorve um pouco ali e daí joga na boca de lobo. Na verdade, você aumenta a permeabilidade daquela região. Você tira um pouco do asfalto e aumenta mais a possibilidade de Parece liberação que de água. está entupido o bueiro, né? Mas... Porque eles têm outra visão, né? De bueiro. Até essas pedras e tudo mais, elas servem para, vamos dizer, uma peneira, uma barreira para que não venha a folhagem, outras coisas. E a outra planta do outro lado. É um sistema bem complexo esse. Não é muito pequeno. Ele tem uma série de coisas ali. Aqui a gente tem captação da água das chuvas, né? De repente, se cada localidade tiver um lugar para captar
Minha Casa pelo Minha Casa Minha Vida, e eu queria um processo de captação da água da chuva, eu ia reutilizar essa água para várias plantas que eu gosto. Entendeu? Aí o engenheiro virou para mim e falou assim, esse processo é muito caro, entendeu? E se você decidir fazer isso na sua casa, você corre o risco de não acabar ela. Então é algo assim legal de se ver, legal, né? Mas como a gente apresenta o plano de saneamento. Eu estou falando muito porque a nossa renda não é, entendeu? A nossa realidade, a nossa renda é. Mas todas as alternativas têm que ser apresentadas e, além disso, às vezes podem existir incentivos para certas atitudes como retornada coletiva. Então, deve ser apresentado. Agora, como vocês vão, às vezes, definir essas questões de tentar alternativas coletivas para vocês terem um produto como esse de uma forma mais barata, que você, às vezes, fazer para um é muito caro, mas você fazer para uma certa coletividade, todo mundo naquela, você consegue ter um preço mais baixo, porque você trabalharia com uma quantidade maior de pessoas, uma saída maior de certos produtos ou de fluxo de profissionais, que facilitaria muito esse processo. Então, por isso, todos são apresentados, porque temos que dar subsídios para que vocês, no futuro, tomem uma decisão, inclusive de ter uma decisão que seja coletiva. Entendeu? Aí, pensando nisso, de repente, assim, quem tem se tiver uma necessidade de taxa para essa questão de drenagem, se ter uma construção muito grande, né, de rede, tiver que ter uma taxa. A gente pensa em, de repente, essas pessoas que já têm esse sistema, ter uma redução dessa taxa. Ter um financiamento de uma forma nesse sentido, entendeu? Com ações de emergência e contingência. A gente precisa, às vezes, de localidades de aviso sonoros, de repente não está chovendo muito. A pessoa tem necessidade de saber que tem que sair daquela área o mais rápido possível, para não ter deslizamento. Então, às vezes, o aviso sonoro é uma forma interessante. A gente tem uma foto de Santos Dumont, né? Santos Dumont, uma área que ocorreu. E essa questão do sinal, também a gente avisar, questão de doenças mesmo, de vinculação hídrica. É muito importante a gente ter algum controle disso. Saber se as pessoas estão tendo cólera ou doenças de vinculação hídrica mesmo, porque nisso a gente tem um controle maior se essa enchente está influenciando na vida da população mais, né? A Ana Paula vai continuar falando de resíduos sólidos para vocês. Bem, dando continuidade ao que a Luísa estava apresentando aqui, então, o que acontece? E a gente deve lembrar, já que estava falando aqui, até porque a gente vai ter no final uma pegadinha com todos aqui, fazer uma provocação. E quando eu uso a palavra provocação, quando a gente fala assim, ó, bolso, né? E é verdade, é uma provocação. Porque a gente fala assim, ela falou bastante sobre tarifas, olha, às vezes devemos pensar, nós não vamos dar solução para vocês. Mas como todos os problemas que envolvem saneamento, o financeiro é um deles. E quando a gente faz aquela curva do crescimento populacional, e a gente faz a curva da melhoria do sistema e do aumento da captação de água, de abastecimento de água, quando a gente fala da captação de esgoto e aumentando o inverno, a gente está falando de gerar mais, aumentar. Isso, inclusive, nos, vamos dizer, a nível da cidade, ou então para aquela cidade, ela representa um custo. Todos os sistemas de saneamento significam um custo. E quanto que ele vai mais para a cidade? Nesse trabalho que vai ficar para a consulta pública, ele é apresentado o gráfico crescente ou decrescente, dependendo da população, depende da população, sobre todos os segmentos de saneamento, inclusive o de resíduos. E isso a gente tem que apresentar porque é a tomada de decisão. Se vocês vão criar esse sistema de taxa, ou de tarifa, dependendo do qual sistema de abastecimento, de saneamento que se esteja tratando, se vocês vão tomar decisão se vai fazer um método mais individual, o outro para drenagem e tudo mais, é da cidade. Essa é uma decisão de vocês. Então, eu falo, o plano de saneamento ele tem que dar subsídios para que vocês possam opinar, dar a opinião individual de cada um.
Tá? E outra coisa que é muito importante, antes mesmo de falar, quando eu falei da provocação, é que vai ter um questionário para vocês que responderem sim ou não, e sejam sinceros, é para medir a satisfação, a insatisfação, eu até falo, é para medir o estresse das pessoas sobre esse tema, porque isso é uma questão importante, que a gente tem que entender. Se a gente está atendendo mais em saneamento, com certeza alguém está pagando por aquilo. Quem é? Então a gente vai começar a pensar mais sobre essa questão toda, né? Eu estava contando ontem uma história que é muito interessante, né? E quando a gente vai vendo, às vezes as pessoas respondendo, não, isso, aquilo, outro, não é do dinheiro, isso, tal. E eu, uma vez vendo um programa, eu achei muito interessante, ele falava sobre uma coisa completamente diferente, tá? Ele falava sobre o caminho de vários navios para a questão da canela, dos temperos, né? Isso na época antiga, e uma delas falava justamente, estava na Inglaterra, quando conseguiram ir o chá, quando a Inglaterra conheceu os ingleses, né? Conheceram o chá. E naquela ocasião, em toda a Europa, as pessoas morriam com 38 anos velha, mas velha mesmo, né? Debilitada corporeamente, elas morriam com 38 anos e elas já eram consideradas anciãs ali dentro daquela sociedade. Época de peste negra, de uma série de doenças. Aí, vamos dizer, aquele reinado ali, alguns deles começaram a utilizar o chá, né? Tem gente que vive mais, a China, tem gente mais velha do que a gente, eles estão tomando chá. O chá faz bem, né? Aí veio a pergunta no próprio programa: foi o chá que fez eles se curarem? Não, foi a água fervida, foi o princípio do saneamento. E é isso que a gente tem que entender. As pessoas passaram a viver mais, a trabalhar mais, a ter uma outra consequência da vida. Então, às vezes a gente pensa que o dinheiro vai sair imediatamente, mas ele não representa nada no nosso futuro, representa. Então, isso é uma provocação mesmo a ser apresentada e falar. É um assunto ruim? Ninguém gosta que mexa nas nossas contas, nos nossos bolsos, nessas coisas todas, mas existe um resultado. E ele é apresentado, ele é nítido. As pessoas passaram a viver mais naquela sociedade, naquela ocasião. E não foi por causa do chá ser de canela, ou ser de maçã, ou ser um chá preto. Foi porque, para fazer um chá, você precisa beber água. E como as pessoas começaram a ter maior vida, né, maior tempo de vida. Então, agora eu vou entrar nos resíduos sólidos, que é a consequência, quer dizer, consequência não, é mais um dos segmentos de saneamento importantes, né? E eu, no caso, apresento aqui, venho apresentando aqui, um flashback da última que aconteceu em fevereiro, que esse seria um resumo do que acontece em Pedra Dourada hoje, né? Então, existe 3 tipos de resíduos bem identificados, que são o doméstico e o público, o resíduo de serviço de saúde e a parte de resíduo de serviço de saúde mais veterinário, tá? Isso foi uma coisa bem clara, bem marcante dentro da cidade, e que o acondicionamento ele é feito pelo próprio gerador, pela dona de casa, pelo pequeno negócio que existe ali, ele é colocado para coleta e ele é levado para o aterro controlado, né? O aterro controlado, a partir de agosto, assim como o lixão, já se torna um problema grande para todas as cidades, né? Porque a lei 12.305 de 2010, ela extingue-se dia 3 de agosto desse ano, né? Diga. É o seguinte, na lei 12.305 fala também do plano de resíduos sólidos. Sim, e foi em 2012. Com esse aí, com o plano de saneamento, extingue o plano, não, né? Não, eu vou até entrar nesse detalhe, foi muito bom você ter perguntado antes, né? Não, por quê? O plano de saneamento ele é muito distinto do plano de resíduos sólidos, porque, assim como a drenagem, essas duas vertentes do saneamento, ainda que caminhem juntas, né, das outras todas, elas são distintas na sua forma de concepção, de soluções e tudo mais, ainda que todas interligam.
baixo, no rio onde alaga, vamos ter problema. E por isso que o plano de saneamento ele é importante, porque ele te dá uma visão dos 4 segmentos de saneamento, como eles devem crescer na cidade, e sem um atrapalhar o outro. Né? Muito pelo contrário, para que eles caminham junto. E qual é a diferença do plano de saneamento para o plano de gestão integrada? É justamente essa. O outro é mais focado realmente em resíduos, com soluções, né, com estimativas. No resíduo sólido, no plano de saneamento, ele não entra em todos os detalhes, como entra o plano de resíduos sólidos. Efetivamente, ele vai te dar soluções, ele vai decidir, discutir com a cidade, aquelas respostas, ele vai te dar não um projeto, mas o efetivo de como ele vai desenvolver na cidade. Se vai ter coleta seletiva, se vai ter aterro sanitário ou não vai ter, entendeu? Ou se vai fazer um consórcio, vai trabalhar de uma forma consorciada, se vai se criar estruturas cooperativas de catadores, se não vai. Esse é mais específico do plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Eu tenho sido questionado, porque eu tenho feito o plano de resíduos sólidos no município. Sim. Carangola, Tombos, Florianópolis e aqui em Belo Pará. E todo mundo me questiona referente a essa questão, porque vocês estão apresentando um seminário e vocês estão também trabalhando resíduos sólidos. Trabalhamos, mas não com tanta finitude como o plano de resíduos sólidos. Eu sei, tipo assim, eu fiz uma pergunta sabendo da resposta. Entendeu? Mas era mais para explicar para a população que os dois planos são importantes da mesma forma e que um não isenta o outro. Não, ele não isenta e é uma questão muito importante, é uma das indicações de todo o nosso plano de saneamento, por isso, não sei se está aqui no fim, pode até mudar, no final dele, mas uma das indicações é justamente essa, que é que se faça. Até porque hoje a AGEVAP ela está corroborando para isso, de forma como empresa, como, incentivador, estimulando esse tipo de projetos, né, no caso da confecção de planos, para resíduos sólidos de uma forma geral, porque eles têm uma visão muito mais fina como solução. É que nem você pegar um plano diretor de água. Você isenta o plano de saneamento? Não. O plano de saneamento passa a ter as informações porque ele vê não só a água, ele vai ver água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos de forma com que elas caminhem junto, conciliando essas ações de saneamento. Né? E por isso que, vou dizer, cada grupo que vem na cidade muda, porque nós somos especialistas, cada um em assuntos diferentes. Ainda que todos tenham conhecimento de todas as áreas de saneamento, mas para que a gente realmente tenha um reconhecimento, a gente possa medir nas cidades esse retorno. Isso que você falou é uma pergunta extremamente importante, uma coisa não isenta a outra, elas só somam, agregam valor, né, à cidade. Né? E o plano de metas, que agora voltando para resíduos sólidos nesse sentido, a curto prazo mostra uma evolução de habitantes, né, e de resíduos. Né? Isso com dados estabelecidos de crescimento, criamos 2 cenários, um mais otimista e um menos, né, gerando mais lixo, mas se nós queremos mesmo atingir a lei, os 2 seriam negativos. A gente teria que começar a rever os conceitos e rever o que realmente a doutorada quer para resíduos sólidos. Entendeu? Ela quer reduzir custos, ela quer ter uma ação mais ambientalmente correta. Dá para conseguir conciliar tudo isso? Dá. Agora temos que conversar, temos que ver. E por isso vão ser apresentadas também todas as alternativas. Isso é feito para curto, como foi antes, médio e longo prazo. E como a água e o esgoto vão ser apresentados depois, quais seriam essas proposições, que não são projetos, elas são diretrizes. Essa unidade de resíduos é litros por... Não, é tonelada. É tonelada? Tonelada que está pequenininha. Um pouquinho embaçado. Está embaçado. Não, mas é toneladas, não usamos litros para isso não. Para esses cálculos não. Vamos seguir. Tonelada a dia.
alternativas tecnológicas. Nesse documento que vai ficar de consulta para vocês durante um mês, vão apresentar todas as alternativas que existem, boas ou não. Tem gente que é radicalmente contra a incineração, tem gente que é super a favor, entendeu? Mas nós não julgamos. Nós devemos mostrar todas as alternativas, porque só quem pode julgar e ter uma opinião são vocês. E por isso a participação social é cada vez maior. Vocês, ao ter conhecimento de cada um desses sistemas, comparando entre eles, é que vocês poderão definir as soluções que vocês querem para a cidade. Então, são apresentados todos. Algumas nós sempre destacamos, que são as próximas, que é o acondicionamento, criar uma forma de acondicionamento igual para todos e de forma melhor para quem vai manipular com aquele resíduo, e a compostagem doméstica de pequenos coletivos, que isso é uma coisa muito importante, principalmente para as cidades que a gente andou por aqui. Diferente do que a gente verifica naqueles gráficos de saneamento que são mostrados a nível nacional, as cidades pequenas que a gente caminhou aqui em Minas Gerais, ela tem um comportamento muito diferente. Entendeu? Aqui praticamente não existe matéria orgânica de lixo, é muito pouco, porque a pessoa quando vai jogar o seu lixo, ela hoje joga isso. O alimento, a comida, tudo mais, geralmente ela dá para o animal, ela bota na própria fazenda, entendeu? E transforma aqui em outra coisa. Então aqueles gráficos e a gente fala assim, tem que fazer coleta seletiva agora e montar uma usina de compostagem. Você vai montar sozinho, se arriscando a ter o mínimo de lixo. Então essas questões são abordadas e comentadas, vocês vão verificar. Se existe pouco lixo orgânico, será que toda cidade tem que ter? Não, mas talvez Carangola, junto com Terra Dourada e mais 14 também fazer um consórcio sobre isso. Ou não, preferimos tomar a decisão de ter solução realmente doméstica em nossas casas, ou então de pequenos coletivos sobre esses temas. Então, isso são também provocações de alternativas, porque são apresentadas várias, mas cabe a vocês entenderem o que é melhor. Até porque toda a parte de saneamento existe, quando a gente vê essa questão da consulta social, a gente divide a responsabilidade do êxito da escolha. E a gente, quando participa dessa escolha, enquanto cidadão, e a gente participa dessa escolha, a gente se torna o quê? O indivíduo que vai exigir, vai colaborar, vai participar. Então a gente muda um cenário muito negativo que a gente vê em outras cidades, ou até que já aconteceu em Minas Gerais, programas que não houveram a visão de coleta seletiva, ainda que diferenciada, dos sistemas comuns que costumamos ver em cidades grandes. É diferente, você não ter lixo, você passa a ter uma parte só de recicláveis e de rejeitos limpo, bom, já praticamente beneficiado para quem vai trabalhar com a cooperativa ou não. Diferente de você pegar o rejeito e misturar com o orgânico, e quando você vai fazer um composto orgânico, ele está cheio de quê? Saco azul, plástico de lixo, saco de mercado, material que você não consegue nem vender, não fazer nada. É o que mais acontece. Então você passa a ter uma outra visão sobre até a coleta seletiva mesmo. E a gente tem que pensar o seguinte, não é porque dá certo para os outros que vai dar certo para a gente. Então temos que nos adaptar e ver qual é a situação cultural da cidade. Porque aquela sociedade, ela dá como solução, eu vejo como solução, todos os aterros controlados daqui que eu visitei, dessa região toda, eu não vi um animal. Nem um animal comum. Isso significa que ela não tem matéria orgânica. Entendeu? Então, está sendo proibido a nível nacional aterro controlado, lixão, sim. Mas isso seria um problema para saneamento? Nesse sentido, não. É um problema para drenagem. Sim. Porque aquele material está sendo colocado geralmente perto de rio, ou então é nunca assim, perto de uma parte da terra que vai cair, entendeu? Ele tem outros problemas de saneamento, mas não os de vetores, vamos assim dizer. Então vamos continuar, Marcelo.
E justamente para esse plano de saneamento, vai ser abordado de forma de diretrizes todos esses 5 segmentos de resíduos, né? Que seria o resíduo doméstico, público, o doméstico orgânico. Isso houve uma separação provocativa mesmo por essa característica analisada por nós na empresa e verificado que outros cientistas que já estudaram, pessoas que têm trabalhos de mestrado, doutorado nessa região, mostram que existe o doméstico, que é só reciclar esse jeito, e o orgânico, que praticamente não aparece dentro aqui de Minas Gerais, dessa parte da zona da Mata Mineira, né? O resíduo de serviços de saúde e o resíduo de construção civil, muito pequeno em cidades como essa, mas a gente ainda encontra cidade ou outra que tem alguém que faz obra, bota na casa, aí esquece de ligar para a prefeitura, ou então liga, já encheu, sempre tem esse negócio, que seria mais regular essas atividades, né? Bem, é isso. Agora nós vamos no momento da provocação. Vamos distribuir para você. Ah, não, faltou uma transparência. Que são fatores relevantes. Eu sempre esqueço dessa última. Pode botar para o final, né? Eu gosto tanto daquele desenho, eu esqueço essa última. Mas só para concluir, para a definição de todos aqueles tipos de resíduos vão ser os fatores relevantes são que não é mais possível aterro controlado ou lixão para a disposição de resíduos a depois de agosto, não será mais possível a disposição de todos os resíduos coletados, somente o rejeito vai poder ir para o aterro sanitário. E então, o que vai ser verificado no planejamento dos consórcios para destino de final de rejeitos, implantação do plano de gestão integrada de resíduos sólidos, ações para indicação de redução de volumes, né, e de resíduos e monitoramento de desempenho, monitoramento através de indicadores de desempenho, implementação do plano de gestão de resíduos e serviços de saúde, que isso é importante para todas as cidades, inclusive na parte animal. Como a gente tem fazenda, animais também tomam vacina e vacina também é um problema. É como a nossa vacina. Elas também podem resolver problemas e podem trazer doenças. Então, são cuidados a se tomar, né? Até porque o plano de saneamento que está sendo feito para cá, né, como das outras cidades, é claro, urbano e área rural. Tá? Muito obrigada. E eu fico aqui à disposição de vocês para esse questionário aí, que eu sei que é provocativo. E qualquer coisa é só falar.